Salve, salve, meu povo! Um abraço pela primeira vez. Vocês vão curtir o fog externo da TV Batatinha com uma galera mata, meu amigo. Por aqui você vai conhecer as propostas da OAB, subseção aqui do município de Lauro de Freitas, viu? Quarta parte dessa mudança, vocês, meus grandes amigos. Eu estou aqui com meu amigo presidente Douglas, que vai falar, vai bater um papo com a gente, vai esclarecer algumas perguntas, não só minhas, como também dos internautas. Patrícia, a vice-presidente, Marilson, o homem do dinheiro, que é do financeiro, e a Cine Francelli. Pois é, hoje nós estamos do lado de vários advogados, pode daqui a pouco eles se tornar promotores, promotoras, juízes, juíza, delegado, delegada, e se a gente demora, vai tomar tapa. Então, vou começar a dar um good night para o meu amigo Roque Fagundes. Olha, nós estamos começando uma nova fase do podcast. O que é essa nova fase? Aquilo que não é, daquilo que não mexe, aquilo que não se põe, daquilo que não caminha, aquilo que não corre atrás, nunca vai alcançar os seus objetivos. Não é mesmo? Um dia perguntaram para Everett: poxa, você vai mesmo subir aquela montanha? Ele riu e disse: claro, que ela existe. Por isso, eu estou trazendo essa galera com a chapa 1 ou a chapa 2 vocês? É a 5252, a chapa 1 ou a chapa 2? A chapa 2, aí a chapa 2 está aqui. Então eles existem e precisam dizer pra gente o que eles pretendem, o que eles querem, o que eles podem fazer e o que eles querem alcançar para melhorar, sabe, a vida de todos os crentes advogados. Deixa um beijo bem forte para meu sobrinho, futuro promotor do Rogério Monteiro, advogado de Salvador. Um beijo, meu sobrinho. Quero que ver você juiz. Em nome de Jesus. Boa noite, Roque Fagundes. Fale comigo agora, Roque. Boa noite, Batata. Já agora partindo para fazer entrevistas externas. Muito bacana isso também. Amanhã estaremos em Camaçari. Interno, em loco, dentro da cidade. Em loco. Vai ser lá em Camaçari com o nosso vereador Dentinho. E o podcast Batatinha fazendo um sucesso incrível. Quero dar boa noite para Dr. Douglas, candidato a presidente da OAB, subseção, né? Lauro de Freitas. Quero dar um abraço também para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Marilson Batista, meu grande amigo, companheiro de muitas lutas, de muitas caminhadas. E também a Cindy, secretária-geral, candidata também pela chapa 5252. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria muito grande poder estar recebendo vocês aqui na TV Batatinha Web. Pois é, aí a gente vai começar desse jeito. Douglas, good night, boa noite, bem-vindos. O cara com a boca cheia de prata já conquistou todo mundo e foi na urna, viu? Douglas, boa noite, tudo bem? Fica à vontade, se apresente, você como candidato a presidente. Fala pra gente por que você quer ser presidente da seção OAB, vai ser uma vez de cada, presidente, a vice, secretário, o homem do dinheiro. Fica à vontade. Batata, primeiro agradecer aos céus e a você por esse trabalho belíssimo com um grande ícone Lauro de Freitas, patrimônio público do Lauro de Freitas, também Roque Fagundes. Você que nos deixa muita vontade aqui para falar, com esse jeito tão descontraído, tão empático, tão próximo. Isso torna a gente a falar aqui um pouco mais leve, um pouco mais fácil, que pese ser um assunto de relevante importância para a advocacia, importante para toda a sociedade, porque é um dos maiores órgãos de classe que tem assentamento constitucional e que o reflexo da existência da advocacia ou não, o reflexo da advocacia ser bom ou ruim, a sociedade é o primeiro ou os primeiros a sentir. Eu sou Douglas Vicente, pai de 2 filhos lindos, de 21 anos, agora dia 17, outro de 4 anos, né? Estou militante em Lauro de Freitas na condição de advogado há quase 10 anos. Tive o prazer, a satisfação de ser fabaquiano, estudei ali na FABAC, ao lado de grandes amigos, criei uma relação muito boa em Lauro de Freitas ao longo de todo esse percurso que já chega a quase 15 anos. Tive a oportunidade de ajudar, a contribuir, fazendo parte de comissão na gestão. Na gestão passada, no pleito passado, fui convidado a assumir o cargo de presidente de uma comissão, mas por já ter entendido sobre a necessidade, né, de alternância do poder, porque a alternância do poder faz parte da saúde de uma democracia. É importante que outros rostos, outras caras, outras pessoas ocupem transitoriamente o cargo
por um triênio. E aí eu comecei a embarcar no time da mudança. E eles naturalmente me afastaram, né? Inclusive eu pedi para contribuir com a gestão e não fui ouvido por diversas vezes, e seguir meu caminho com a minha advocacia e acreditando na mudança. Que hoje, mais uma vez, a gente luta pela segunda vez, sinalizando essa possibilidade de mudança, especialmente da seccional, né? Estamos aí acreditando que o Mudo OAB vai vencer e vai dar certo pela saúde da nossa advocacia. E digo isso, a alternância para mim é uma pauta importante, porque a nossa chapa, que aqui eu me alegro muito de ter aqui como diretor tesoureiro esse também é um nome muito público e conhecido lá de Freitas, o grande Dr. Marilson Batista, que é candidato a diretor tesoureiro, que muito nos orgulha pela sua história de superação, de luta, de batalha. O maluco da bandeira, que hoje é um advogado formado, qualificado, preparado, né, e querendo assumir realmente o cargo. A Cid Francelli, que é uma secretária extraordinária, eu me surpreendo e já agradeço pela trajetória, né, porque não é sobre colher, é sobre plantar. Os frutos vão vir, se Deus permitir, os advogados e advogadas quiserem, estaremos eleitos no dia 19. Tem uma vice aqui que é uma pessoa especial, maravilhosa, de uma tranquilidade, de uma sapiência, de uma capacidade absurda de compor situações. Temos uma grande liderança que nos apoia, que a protagonista é a mãe da criança que foi gerada no Lauro de Freitas, enquanto sucessão, que é a Soraya Lima, que nos apoia de uma forma... Boa noite, Soraya! E aí é isso, estamos aqui para esse debate maravilhoso e estamos aqui para... Pois é, vamos conhecer a proposta da OAB Lauro de Freitas. E ele está dizendo por aí, 5252, eu tô com Douglas empate! Esse empate tá rolando em tudo quanto é lugar, é a chapa 2, ó. Eu vou falar com a vice-presidente, bater um papo, apresentar ela, para que ela se apresente para a galera e diga o que é que ela pretende, o que é que ela gosta, o que é que ela quer, como é que ela vai fazer para tomar conta das mulheres maravilhosas, bonitas, poderosas de Lauro de Freitas. Alô, dona Paty, como todo mundo conhece. Good night, boa noite, fica à vontade, Patrícia. Boa noite, Batata, boa noite. Agradeço o convite de estar aqui, né, no seu canal, um local de muito prestígio, né? Todos os seus telespectadores falam muito sobre o seu canal de comunicação. Eu sou advogada há 14 anos, milito na maior parte do tempo na Justiça Trabalhista, sou esposa, mãe de 2 meninos e, assim como nosso colega Douglas, também estudei na FABAC, sou filha da FABAC também, instituição que formou excelentes advogados. Entrei nesse projeto inicialmente porque estava indignada um pouco com a forma como a nossa advocacia aqui na sucessão ela estava sendo conduzida. Existem pontos positivos, a gente não vai dizer que não houveram, mas a gente também entende que tem muitas coisas que estão por fazer. E nós estamos aqui nos colocando à disposição para poder trazer essas novidades, já que nós não temos voz, já que é um grupo fechado, já há 10 anos, né? Então a gente quer trazer, quer mostrar o nosso trabalho, quer que os advogados da sucessão nos dê essa oportunidade. Primeiro por acreditar, porque como o órgão ele não tem nenhum fim lucrativo, a gente está aqui se expondo a trabalhar, né, incessantemente pela classe, porque nós acreditamos que podemos fazer mudança. Pois é, tá aí! Te apresentando a vice-presidente da chapa 2, amigo. Conhece a proposta da OAB do município de Lauro de Freitas. Faça parte você também. É o que eles botam no cartaz e diz por aí. É 52, é Douglas e Paty. Olha, gente, eu vou falar agora com a secretária, né? Ela com a secretária retada, a gente tá falando o tempo todo, ela é assim, vamos mandar assim, passa assim, papapá, mas que mulher elétrica, aquele porteiro. E apareceu por aqui hoje essa Cid Francelli, se ela é filha de alguém lá fora, na Europa, eu não sei. A família não vai, mas Cid, secretária, good night, boa noite, seja bem-vinda, fica à vontade, se toque aí, criatura de Deus. Boa noite, Batata. Boa noite. Pra galera. Primeiro eu quero agradecer também, né, o espaço, a oportunidade da gente se apresentar nossa chapa, as nossas propostas. É muito importante esse espaço para que a democracia de fato aconteça, para que o maior número possível de advogados tomem ciência, né, da existência de uma outra chapa, né,
de uma chapa que quer mudança. Começar me apresentando, eu sou Cindy Francelli, eu sou ireceense, já moro aqui em Lauro de Freitas já há 14 anos, muito feliz, é uma cidade que realmente me abraçou, onde eu fiz muitos amigos, estudei, fiz o NIME, né? Me formei em 2016, eu tenho 8 anos de advocacia. Eu também tive o privilégio de trabalhar com a doutora Soraya, ainda na minha época de estágio, né? Eu fui a estagiária da doutora Soraya, eu vi o nascimento da nossa OAB, que antes pertencia à Camaçari, a luta que a doutora Soraya ela engendrou, né, para que a gente conseguisse a nossa emancipação de Camaçari e o nascimento da nossa OAB. E o que muito me motiva a estar aqui hoje compondo essa chapa é porque eu vi as lutas, eu vi a energia que era dedicada, os avanços que nós tivemos, as conquistas que nós tivemos, e de 6 anos para cá, que é o tempo, né, da atual gestão, que os avanços de fato eles deixaram de existir. O que existe aí hoje é o que já existia na época da doutora Soraya, né? E a gente precisa caminhar, a gente precisa dar passos mais largos, né? A gente tem, à medida que a gente vai visitando os escritórios, conversando com os colegas, a gente vai vendo os discursos. Muita gente não se sente mais representado pela OAB, né? A gente tem hoje um judiciário muito travado, prerrogativas sendo violadas, né? Hoje a gente tem várias questões, piso salarial, então, muitas demandas que foram abandonadas pela atual gestão. A gente poderia ter progredido muito mais e isso não aconteceu, né? Então, ouvindo um chamado dessa parcela significativa, né, dos advogados que querem uma mudança, que querem avanços, que querem uma OAB mais forte, independente, que não seja partidária, né, que é o que a gente escuta muito por aí, é muito nessa motivação que nós estamos aqui, colocando os nossos nomes à disposição para escrever um novo tempo, uma nova história para a nossa OAB. Opa! Olha, que é calor da democracia, viu? A Tia um quiser vir, a gente tá aí, porque essa galera aqui tá jogando duro e vai passar por uma sabatina aqui pesada. Tem um bocado de coisa que eu vou perguntar e eu tenho certeza que eles devem estar super preparados, porque eles falam muito de Soraya, eles falam muito de onde estudou, com o maior orgulho do mundo se formou. Imagina os pais e as mães. Mas depois dessa conversa e dessa apresentação da Cindy Francelli, eu vou chamar o menino que veio da escola cadete de Juiz. Ele andava com a bandeira do PT, subindo e descendo. Quem é esse gamba? Quem é esse cara? Não gostava, quando ninguém nem acreditava na época, não é, Leão? Não é, Roberto? Não é, Marcelo? Não é, Otávio? Vocês não levaram fé? Ele estudou, se preparou, se formou, hoje é advogado e está fazendo parte dessa chapa 5-2. Tá bom? Com Douglas e Pati, como eles botam aqui pra gente falar. Eu vou chamar para vocês apresentar com o maior orgulho do mundo esse negão querido e amado, esse faz parte da história da galera. É daí, diga alô, Marilton Goodnight, o homem que vai ser o secretário financeiro, cuidar do dinheiro da OAB se ganhar. Se apresente e diga para todos quem é você. Olá, Batata, prazer estar com você aqui, nesse canal de comunicação muito importante e histórico na cidade, né? Eu nasci e me criei ali ouvindo a bronca do Batatinha. Meu amigo Roque, meu colega aí de faculdade, estudou comigo na Unime, em 2012 nós formamos juntos, foi Roque. Prazer estar com vocês aqui, os ouvintes aí de Batatinha, nosso prazer, nossa saudação, meus amigos advogados, a vocês principalmente que direcionam a nossa fala, porque é importante a gente se sentir representado pelo órgão que nós participamos. Eu sou Marilton Batista, sou advogado há 13 anos, atuante na advocacia em várias áreas. Eu vim de Defensoria Pública, Ministério Público, várias civis, várias criminais, Fazenda Pública com meu amigo Roque, então a gente tem essa diversidade de atuação. Sou especialista também na Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, e vivo e sou apaixonado pela advocacia. Tenho a oportunidade também de ter ajudado muitos jovens advogados no decorrer da carreira, tenho orgulho e um prazer imenso em ter o diretor da nossa chapa aqui, que começou no nosso escritório, né, e nosso escritório também é uma porta de oportunidades, né, uma porta aberta para aqueles jovens iniciantes, e por isso foi um dos motivos que nos motivou
a fazer parte e dizer, epa, queremos participar da direção da OAB. Até porque, Batata, é uma bandeira que a gente traz muito importante e que a gente não consegue ver hoje nos quadros da OAB, em diversos locais, mas no quadro da OAB da subseção aqui também é uma realidade, né? Que a gente olha para a direção e não consegue se ver. E a gente não sabe se é por causa da cor da pele ou qual é que acontece. A gente só sabe dizer que a gente não consegue se ver em alguns espaços de poder e não é por falta de qualificação ou de participação. Mas muitas vezes é por alguns iluminados que se acha que é dono do saber, dono do mundo e que só eles podem ter oportunidade de esconder a nossa gente. E pra gente é um prazer imenso em saber que só depois de 10 anos de OAB, 6 anos de gestão atual agora, a gente pode trazer a pauta da política do povo negro, da política de inclusão racial e das pessoas também especiais. Eu sou uma pessoa de baixa visão, quem me conhece sabe disso. Não me vitimizo em relação a essa questão, mas eu entendo que é uma bandeira que a gente tem que se preocupar em trazer e se sentir representado também nos nossos órgãos de classe. E é nesse sentido, com essa humildade peculiar nossa e com a capacidade de dizer, ei, nós estamos aqui querendo fazer diferente, podemos fazer diferente, que nós colocamos nosso nome também como diretor tesoureiro dessa chapa e estamos aí contando com o apoio dos amigos para chegar e poder fazer diferente, uma chapa inclusiva, participativa e que possa representar assim e trazer na sua representatividade, no seu corpo diretivo, a representatividade de toda uma totalidade de uma classe, que é muito importante, que é a advocacia. E nesse sentido que a gente nos coloca à disposição e que estamos aqui à disposição de vocês. Eita, tá aí a fruta de uma semente chamada cadete mirim. O cadete mirim que sumiu, acabaram, destruíram, evaporaram. Não sei porquê, aqui no município de Lauro de Freitas. Menino simples, menino pobre, chamado da favela, que hoje cuida de muita gente, inclusive alguns que estão aí, bacharéis de direito, precisou, se precisar, vai bater na porta dele e vai continuar dando uma parcela de contribuição, como ele disse, que já deu e está à disposição de dar. Pois é, conheça as propostas agora da OAB de Lauro de Freitas da Chapa 2, e eles dizem, façam parte dessa mudança, meus amigos. Tá na hora do pau comer, Se virar delegado, eu vou tomar tapa, mas vocês sabem da minha ousadia. Já que vocês estão indo pra cima da chapa 1, que são duas chapas, chapa 1 aqui, se precisar, bota. Não tem negócio de muita história, não. Agora perguntar o seguinte. Ele também é bacharel de direito, Roque, mas eu vou começar com vocês aqui perguntando pra vocês, eu quero saber quem responde. Com relação à saúde dos advogados, já que vocês disseram que eles estão doentes psicologicamente, que você tem que estar lá dando uma lavagem cerebral, para que a história mude. O que é que vocês pensam em fazer com relação à saúde dos advogados do município de Lauro de Freitas que ganharam a chapa, certo, na obra? Quem responde? Posso responder, Batata? A vice-presidente vai responder. Nós entendemos que a advocacia ela é uma profissão que demanda muito do advogado. Por quê? Porque a gente está lidando com o direito do indivíduo. Então, muitas vezes nós estamos ali enfrentando o problema junto com ele. Então, para o advogado, a saúde ela é primordial. Porque muitas vezes a gente também dá esse suporte para o nosso cliente. São várias situações diferentes, não só na esfera trabalhista, mas na esfera criminal, na esfera de família, numa questão civil. Então, nós temos também esse apoio psicológico para eles. Mas são muitas questões. A gente lidar com clientes diferentes. E o que é que a gente propõe, a gente traz no nosso cargo de propostas? A saúde do advogado, ela é prioridade. Pela OAB, nós temos a CAAB, que é a Caixa de Assistência dos Advogados. Ela dispõe de alguns serviços. Desses serviços temos psicólogo, nutricionista, cardiologista, ginecologista, e algumas outras coisas. Só que esses serviços, eles só estão sendo disponibilizados na capital. Muito embora nós também contribuímos, né, com nossa anuidade para esses serviços, nós não temos acesso. Em Lauro de Freitas? Não, em Lauro de Freitas Vocês não têm acesso lá? Não, a gente tem acesso se a gente for lá. Mas a Lauro de Freitas tem uma subseção, tem uma sede. E tem isso tudo? Não tem. Essa é uma das nossas propostas. O que tem aqui na subseção de serviços para advogado é manicure, massagem, a vacina, quando tem, a van, que é um deslocamento, né, Lauro de Freitas, Salvador. E tem a auriculoterapia, que é um tratamento imunoterapia.
não é nada relevante para a saúde do advogado. Então a gente entende que o advogado ele precisa de muito mais do que isso. Não só isso, sobre uma proposta também da seccional, temos um diálogo, estamos buscando esse diálogo com a chapa, né, o ciclo 2, doutora Ana Patrícia, doutora Evangelho, de também facilitar uma interlocução entre as assistências médicas para que seja oportunizado um plano de saúde para os advogados com um custo mais baixo. Nós somos, sem tirar os que já faleceram, né, nós somos 80 mil advogados, contando assim, números de ordens. Então não é... Na Bahia? No estado da Bahia. No estado da Bahia. E quantos tem em Lauro de Freitas? Lauro de Freitas, nós temos aqui 1.855 advogados. 1.800 e quanto? E 55 advogados. Meus amigos, 1.855 advogados aqui no município de Lauro de Freitas. Misericórdia, vai falando. E por conta disso, Batata, a gente não acha crível que uma OAB, né, nosso órgão de representação de classe, não consiga uma conversa, uma intermediação para que a gente possa ter um plano de saúde. A gente tem, mas assim, os que podem pagar, né, sabe como é difícil. A gente tem um número expressivo de pessoas. É possível fazer essa facilitação, mas infelizmente o nosso órgão de classe ele tem pouca atuação nisso. Não é que ele vá conseguir, isso vai ser uma instância superior. Mas se a gente, enquanto subseção, subseção, a gente não pressionar a seccional para que implemente isso, isso nunca vai sair do papel. Então, a saúde do advogado, na nossa gestão, vai ser priorizada. Ninguém aqui está falando que vai ser fácil, mas nós vamos impor todas as possibilidades, vamos cobrar e vamos tentar negociar o máximo que pudermos. Pronto, eu vou dar aspirina depois da saúde, nada melhor. Ótimo, Fagulho, de eu fazer mais uma depois da minha, você vai fazer outra aí. Porque eu quero perguntar, já para que a gente fique forte, vocês que ganham 1.800 e poucos advogados comecem a respirar, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não sei quem é que vai responder, mas a sabatina aqui na TV Batatinha, o web no podcast do Batatinha desse jeito. Com relação a piso salarial, melhoria na qualidade bolsal dos nossos grandes advogados, já que vocês são chapadores e querem assumir a OAB, quem responde? Douglas, o presidente. E aí, Douglas, com relação ao piso salarial? É muito interessante essa pauta, porque é uma pauta que traz a valorização do advogado, especialmente o jovem advogado. É o reconhecimento de que realmente aquela atividade não pode sofrer o desprestígio de um salário digno. Porque se não traz um salário digno para o jovem advogado, ele perde a altivez, a intrepidez de efetivamente exercer a atividade, que é uma atividade extremamente importante e combativa, que é a advocacia. E sobre isso há uma discussão muito triste da nossa seccional, porque, Batata, é importante que se diga, nós temos uma seccional por estado, que é o estado da Bahia, e temos a subseção. A subseção não tem personalidade jurídica própria, a seccional tem. A subseção pode fazer algumas coisas, mas existem alguns limites. Depende, em parte, da seccional. Todavia, a subseção representa a seccional. É um braço da árvore que é a seccional. E aí, nessa perspectiva, em relação a essa pauta do piso salarial, é a seccional que tem que estabelecer toda... Olhe para aquela Câmara e diga para quem é ignorante igual a mim o que é. A seccional é a parte do órgão de classe que representa um quantitativo maior. Seccional da Bahia, seccional do Amazonas, entende? É como a UPP, onde fica todos os prefeitos dos municípios, é mais ou menos isso. Exato. As subseções, aí são os municípios, né? São de competências municipais. E aí, nessa perspectiva, o piso ético salarial, por um lado, pode ser feito, pode ser colocado o piso ético salarial, e não só pode, deve, através do estatuto de ordem, é possível colocar no próprio estatuto, mas eles insistem em não colocar e não estabelecer o piso ético salarial. Na gestão, quem? a chapa de Dani, que hoje é a candidata a presidente, a reeleição, a chapa 1 da seccional, que é Daniela Borges e o Dr. Hermes Lariano. Eles insistem
em não estabelecer o piso ético salarial. E mais do que isso, não abandonaram essa pauta. Tinha um integrante da chapa deles que criou o projeto do piso ético, estabeleceu, e ela simplesmente na reforma riscou o piso ético salarial do jovem. Olha aí, ó, vai dar maior merda. Vai falando aí. Riscou o piso ético salarial do jovem advogado. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, isso é muito triste. Porque o que é que se traduz? Riscamos porque quem tem que fazer isso é o legislativo. Riscamos porque existe um diálogo com o Tribunal de Justiça. Enquanto órgão de classe, eu não tenho competência nenhuma, eu não posso fazer nada? Pode sim. O piso ético salarial, dentro do órgão de classe, ele pode ser estabelecido, e o que não se pode é o advogado utilizar dessa decisão interna corporis dentro do órgão para executar na justiça, porque precisaria de uma lei formal, fora do estatuto. Porém, a OAB é um órgão forte, contundente, e que pode estabelecer, por exemplo, não só o piso salarial, mas sanções disciplinares, executadas pelo próprio órgão. E nessa perspectiva, quem aviltasse o piso ético salarial do advogado, do jovem advogado, sofreria uma sanção disciplinar. Pode ser uma advertência, pode ser batata suspensão por algum tempo do direito de advogar, pode ser a cassação da sua OAB. Mas, infelizmente, para que isso ocorresse, era necessário que a OAB tivesse uma postura enérgica para cima dos grandes escritórios que aviltasse os honorários estabelecidos pelo piso ético salarial. Então, o que nós vemos é mais um ato de covardia, de não querer enfrentar a pauta, porque não quer se indispor com os grandes escritórios. Eita! Começou a pegar fogo! Começou na engrenagem que eu gosto! Começou a pegar você da chapa 1 que der, eu tô aqui, viu? É a TV Batatinha, o podcast da TV Batatinha, quer dizer que o negócio lá é assim, é? E o que me deixa mais triste é que a subseção de Lauro Freitas concorda com isso. Vixe! E não tem como discordar, em parte, que ela está encurralada de certa forma. Que um dos projetos da chapa 2, lá com Ana, que lá é 52, aqui é 52, é aumentar o repasse inicialmente, porque ela tem um compromisso de aumentar ainda mais. Aumentar, porque o que acontece com a arrecadação, gente? O que a subseção lá de Freitas arrecada, nesse momento presente, ela manda tudo para a seccional maior, majoritária, né? Vamos usar esse termo, para ser mais lúdico, mais prático. E eles devolvem 20% para assumir tudo, do que arrecada na subseção. Peraí, quero entender. O que arrecada aqui de 100% vai para um lugar e aí o retorno é de quanto? 20%. 20%. Tá falando que é problema seu. Mas isso não é por acaso, isso é para que a subseção fique efetivamente, não tem outra palavra, mendigando pedidos. A gente encontra uma limitação substancial na questão do transporte, na questão da saúde, nas questões que envolvem a CAAB, porque o recurso, o repasse é diminuto, para que realmente a subseção esteja engendrada, envolvida, alicerçada totalmente com a campanha para a seccional. O que eu quero dizer é que a subseção serve para ser pau-mandado da seccional. Eita! Vai botar uma gasolina! Tchau! Porque se o senhor ganhar como presidente, quanto é que vai mandar para lá? Quanto? Primeiro, nós precisamos eleger a Patrícia na seccional. Já traz a promessa de devolver 50%. É mais que o dobro do que a gente recebe. E isso de forma inicial. A Patrícia também está concorrendo lá? Está concorrendo lá. E digo, a gente falou... Qual é o número da Patrícia? 52. 52 lá? 52 e a subseção é 52. Vocês é subseção vota 52. Seccional vota 52. E a Patrícia é só 52. Ana Patrícia Evangélia, 52. E vocês é 52. 52. Tem que botar 52 duas vezes aí. Não é boa ideia 51, não. É 52 que a gente tá falando. Pega a visão. Rapaz, vou lhe dizer, babando no meio dos votos da excelência, rapaz, da autarquia, a mais alta corte. Vamos dizer aqui abaixo, de promotores, de juízes. Os advogados estão brigando, né? Tá aqui 52, chapa 2, que quer chegar no poder, mas eu vou sair de definir um pouquinho e deixar o Roque Fagundes, que também é bacharel em direito, fazer a pergunta dele. Vai perguntar o quê? E pergunte quem é que vai responder. Olha, eu vou fazer a pergunta, me permita, Batatinha, eu vou fazer a pergunta no geral e aí eles
Decide quem vai Decide quem vai responder. responder. Uma das grandes dificuldades da advocacia está na morosidade da justiça. A justiça ela é extremamente morosa. É importante registrar que o juiz não está acima do advogado, apenas são atividades, funções diferentes. O juiz não está acima, está no mesmo patamar do advogado, ou seja, o advogado não está subordinado ao juiz, mas no nosso direito, somente o advogado tem prazo. Os juízes não têm prazo para dar o retorno dessas demandas. E isso cria uma dificuldade muito grande, porque o advogado demora de ter a definição nas causas e demora de receber seus honorários, né, tanto honorários advocatícios quanto honorários de sucumbência em função da finalização da ação judicial. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: existe alguma porque quando foi aberto aqui o programa, foi dito que a OAB ela é um dos órgãos, se não o mais importante órgão de representação de classe no Brasil, que inclusive está na Carta Constitucional, está na Constituição Federal. E é preciso que os juízes passem a ter também prazo para definir as ações, porque essa inexistência de lapso temporal para que o juiz decida uma ação prejudica enormemente o seu colega magistrado, o seu colega advogado, né? O que é que vocês pensam com relação a essa questão de se buscar maior velocidade na atuação do judiciário, especificamente na Bahia, né, na subseção Mauro de Freitas? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Mailton vai responder. O menino da antiga é a fruta, aquela semente do Cadete Mirim. Fique à vontade, olhe para lá e jogue duro. Meu amigo Roque, é muito pertinente essa sua pergunta. Eu vou lhe responder com afirmativa. Isso vai ser resolvido quando nós tivermos um presidente de subseção pensando com a cabeça de advogado, não com a cabeça de ser desembargador ou juiz, como é o caso da nossa atual presidente. Vocês vão ficar assustados com o que eu vou te falar, mas nossa atual presidente hoje, que está indo para a reeleição da subseção Bahia, concorreu no cargo de presidente da subseção Bahia, tentou ser 3 vezes no cargo a ser desembargadora. E para ser desembargador você precisa da classe, mas também você precisa dos pares para poder você conseguir chegar lá. Que mensagem eu dou para os desembargadores e dou para o nosso colegiado quando eu, sendo advogado, que trago no sangue as marcas da advocacia, eu vou defender o advogado, abandono o pleito para o qual foi eleito e quero ser desembargador. Então, a primeira providência a ser tomada é botar Ana Patrícia, que é nossa candidata lá, como presidente, porque vai pensar com a cabeça de advogado e não com a cabeça de juiz. Por que eu lhe digo isso, Rob? Porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a gente vê muitos advogados comprando essa briga com o juiz, com o tribunal sozinho. E muitas vezes, principalmente em grande comarca, inclusive aqui, que você vai pegar essa briga diretamente com o juiz no seu processo ele se julga impedido e você não consegue mais advogar naquela comarca. Mas se o órgão de classe traz para si essa briga, ele vai preservar o advogado e vai o órgão de classe comprar essa briga não de forma pessoal, mas como um órgão de classe. E essa briga a gente não vê sendo enfrentada nem na Bahia, nem aqui em Lauro de Freitas. E aí vou trazer uma questão. Tem uma juíza aqui, em Lauro de Freitas, que não atende advogado. O entendimento dela que não atende. O que foi que a nossa subseção fez para que a prerrogativa do advogado de despachar com o juiz fosse valorizado? Nada. Porque nós não temos mandado de segurança em relação a isso. Nós não temos provocação do CNJ em relação a isso. Nós não temos enfrentamento da classe em relação a isso. Por quê? Porque é muito mais cômodo. Eu que estou presidente, você precisa ficar com o juiz, você não consegue despachar. Aí eu vou lá, dou aquele jeitinho brasileiro e trago ônus para mim e eu só me promovo com essa ação, do que eu libertar a classe como órgão de classe, sabendo que o meu direito que vale para mim, vale para Roque, vale para João, vale para Pedro, de ser atendido pelo juiz e ser despachado do processo com ele. Então, o que a gente precisa, na realidade, é de um órgão forte que pense com a cabeça de advogado, não que chegue no órgão pensando em ser desembargador, como é o caso
da nossa atual presidente. Por isso que nós somos a chapa da mudança e chamamos nossos colegas para eleger uma chapa que pense com a cabeça de advogado e não que chegue no órgão com uma expectativa de ser juiz. Nós estamos vendo aqui a proposta, viu? Rapaz, das propostas dessa galera toda aí que tá querendo assumir a presidência da OAB, aqui Lauro de Freitas, viu? Subseção Lauro de Freitas, e tá dizendo que quer vocês aí, que são advogados, para fazer parte dessa mudança. Mas antes de vocês tomaram a decisão, eu tenho que fazer uma pergunta. 1.800 e bababá, como todo mundo se formar, tá chegando no final de ano, tá arriscado bater 2.000 e pouco, porque aqui é um dos municípios que está em faculdade, vai estar tudo aí à disposição. Aqui a educação, não deve nada a ninguém. Eu queria saber, com relação ao acolhimento dos jovens advogados, quais as perspectivas que vocês podem, como entendeu? Não, mas como não, como candidatos à chapa, porque só tem chapa 1 e essa desafiante que a chapa 2 vai fazer com relação a esses jovens advogados. Aí, galera que está se formando, então vai falar. Então, quem é que vai responder? É você? Olha só, é ela, compadre! A Cine Francelli! Ela é francesa, não, Francelli, por favor, viu? Então, pronto, ela é secretária-geral. Vice-presidente de comissão de jovens advogados. Ela é vice-presidente da comissão dos jovens advogados. Então é o seguinte, responda aí, minha irmã, em nome de Jesus, que eu sei que hoje é advogada, amanhã é promotora, juíza, delegada, tá querendo me dar tapa, mas eu tenho que perguntar aqui, você não minha porra. Vai fazer o que por essa galera que tá acabando de se formar? Olhe pra ali e diga pra eles o que é que vocês têm, o que é que vocês imaginam, o que é que vocês pretendem e o que é que vocês querem fazer por eles. Ok. Então, como o Dr. Douglas falou, eu já fui vice-presidente da OAB Jovem aqui de Lauro de Freitas, né? Eu saí da comissão, de fato não me senti representada. Nós somos uma comissão que não tem real autonomia, né? As nossas ideias, muitas delas, a grande maioria delas, né? Elas não são ouvidas de fato, né? E aí eu começo a dizer o seguinte, né? Que o jovem advogado hoje, né? Quando ele é formado, quando ele vai lá na OAB, recebe a sua carteirinha, ele é inserido no grupo do jovem advogado, numa comissão, né? Mas que efetivamente essa comissão, ela não faz nada, ela não tem muita finalidade, ela não tem funcionalidade. É só um local onde a OAB encaixa esses jovens advogados, certo? Mas o jovem advogado precisa de mais do que isso, né? Ele está verde, ele acabou de chegar, muitas vezes está sem trabalho, precisa de uma direção mais firme, mais sólida, precisa da OAB caminhando junto com esse jovem advogado, certo? A gente precisa de uma gestão de escritórios, né? Que nós não temos, na OAB não tem, uma gestão financeira, que é um ponto muito importante, né? Tem que saber gerir o dinheiro. E muitos desses advogados saem da faculdade, eles não sabem o que fazer, não sabem gerir o seu dinheiro, não sabem gerir a sua carreira, né? Não sabem direito o que é que faz e não tem esse suporte real da OAB. Não basta pegar esse jovem advogado, colocar numa comissão que não tem muita finalidade, não dá o suporte que você precisa para esse jovem advogado, né? E achar que está fazendo muito, né? A bem da verdade é que hoje o jovem advogado ele é completamente desassistido, né? Então nós temos sim um projeto de acolhimento real desses jovens advogados, né? A criação de um núcleo de orientação de prática e de apoio, né, desses jovens advogados, dando direcionamento, fazendo cadastro, inserindo ele de fato dentro da OAB, dos escritórios, né, abrindo norte para esses jovens advogados também, se vai ser uma advocacia autônoma, se vai para algum escritório, se vai ser CLT. A OAB precisa de verdade caminhar com esse jovem advogado. Não é fácil, né, precisa sim caminhar. Um outro ponto, né, já puxando para uma outra proposta que também nós temos, que é a implantação da ESA, da Escola Superior de Advocacia, aqui na nossa comarca, né? Assim como na questão da saúde, né, do advogado, que temos vários serviços lá na capital, nós também temos a Escola Superior de Advocacia, onde tem os cursos, onde tem as pós-graduações,
Porém, muito embora nós tenhamos uma sede em Lauro de Freitas, nós não temos a presença da ESA na nossa OAB de Lauro de Freitas. Oxe, Nós não temos. Aquele advogado que quer fazer algum curso, que quer se especializar em algo pela Escola Superior de Advocacia, ele tem que se dirigir para a capital, e não é perto. e Certo? por que a OAB que está aqui no redor? Nós já temos a sede construída há 6 anos e até hoje a ESA não foi implantada na OAB. E nessa Inclusive, nesse ponto, Batata, nossos amigos que estão nos ouvindo, houve inclusive um retrocesso. Porque aqui lá nós tivemos duas antenas da escola da ESA aqui. Inclusive, funcionando aquele prédio ali de Franquinho ali, feito ali aquele prédio de Edson Neves. Mas, infelizmente, a atual gestão permitiu que tirasse essa antena, esse serviço deixou de, em vez de ser ampliado aqui no nosso município, deixou de ser ofertado. E essa é uma bandeira nossa de trazer a escola da ESA para poder ser implantada, até porque houve um avanço, e inclusive é bom deixar registrado. A conquista do terreno e da construção da subseção de Lauro de Freitas não foi feito por essa gestão, foi feito na gestão da Intal, que nos apoia, inclusive a doutora Florai, que foi a primeira presidente da subseção, teve nosso apoio, inclusive o projeto passou na Câmara, não sei se já estava na Câmara, foi votado na Câmara, né? Então é bom a gente explicar isso, porque muitas vezes para o jovem advogado que chega aqui e que ele vende como sendo uma proposta e uma conquista dele, mas na verdade não foi. O que acontece aqui é muito mais do mesmo do que a gente trouxe, mas infelizmente o avançar da luta, das conquistas, foram deixados para trás. Essas bandeiras, essas grandes lutas, esse grande serviço que nós, órgãos de classe, devemos ter aqui no nosso município, e isso é possível, e nós já temos o compromisso, inclusive, firmado com a subseção. As propostas que a gente traz daqui é toda ela amarrada com a candidata a presidente da subseção, que a gente acredita que vai ganhar, que é a Ana Patrícia, porque a gente acredita que a gente pode fazer uma OAB diferente, mais inclusiva, mais participativa e mais, de fato, efetiva aqui na nossa subseção. Por esse motivo que a gente está com 5.2. é que a ESA, a Escola Superior de Advocacia, quando você pensa, nós todos, nobres telespectadores, em advogado e advogada, você pensa naquele cara que defende teses. No dia que o advogado não puder atacar decisões judiciais, não puder lutar contra injustiças e violações, ele não é advogado. E isso é preciso ser feito dentro de um centro de treinamento, preparação. Não há desenvolvimento da advocacia se você não investe em conteúdo, porque a tese é um conteúdo. É como um fruto que desabrocha para dar musculatura para o juiz decidir, porque o juiz não pode decidir sem a tese do advogado. O silêncio da advocacia paralisa o judiciário. E aí você tem a Escola Superior de Advocacia, que deveria ser o cartão postal da advocacia, com uma antena que foi ativada pela doutora Soraya Lima, que nos apoia, sendo desativada. O reflexo disso é que o jovem advogado não se habilita a cursos importantes, que ele vai aprender na faculdade. Digo, não só como docente, que tenho o prazer, a honra de ser professor de graduação. Você é professor? E pós-graduação, sou professor da pós-graduação da Católica, sou professor da pós-graduação da Unifam, sou professor da graduação da Faculdade Batista Brasileira e de outras instituições. Eu tenho a satisfação de dizer que sou professor e acredito na educação como a possibilidade de transformar a vida não só na graduação, mas do jovem advogado. Porque é ali que a gente vai fazer a mentoria prática. É ali que vai ser uma grande incubadora da advocacia. A gente tem um projeto, por exemplo, de antes mesmo do cara chegar à advocacia, na faculdade, a gente já se aproximar da faculdade. Quem não queria estudar na faculdade, que tem um selo de recomendação do OAB, né? Então é importante se aproximar do jovem advogado, formando, porque quem ensinou ele a fazer gestão de escritório, gestão financeira, isso tem que ser feito através de cursos. Mas, infelizmente, por vezes entrar, e aí não pode saber, bandeiras políticas dentro da OAB. A OAB deveria ser o único órgão independente e forte que nós teríamos. Os pareceres deveriam ser essencialmente técnicos. Não podemos confundir o OAB com bandeiras partidárias. A OAB tem que ser imparcial. O compromisso ético da OAB é com a Constituição Federal, com seus princípios, com o Estado Democrático de Direito. A OAB não é um sindicato de advogados. Pode parecer que ela cuida só dos advogados, mas não é isso, não é só da advocacia, é do Estado Democrático de Direito,
é da Constituição Federal, por isso que ela pode ser tão presente em muitas coisas, mas o problema é, nós limitamos a OAB em uma máquina de renovar o mesmo grupo no poder. Isso é muito ruim. Por exemplo, quando o Marius falou aqui, e eu fico muito preocupado, não tenho nenhum problema com Tati Leão, com o Murilo, com a outra chapa, são meus amigos, continuarão sendo, se quiserem, desejarem, competentes, preparados, boas pessoas, mas me causa indignação esse agrupamento perfeito e sincrético com a chapa estadual, com a seccional, porque é uma aberração. A gente vê na boca da sociedade o seguinte, isso é natural, o cara é advogado, depois ele é delegado, depois ele é promotor, depois ele vira juiz e um dia ele vai até o STF. Parece que há uma hierarquia. Não existe isso. O camarada pode escolher ser advogado, viver advogado, morrer advogado e ser muito bem sucedido. Nós temos os maiores nomes do cenário jurídico da história desse país e da situação baiana também, inscritos como advogados e morreram como advogados. Nós temos Pontes de Miranda, por exemplo, que cria um parecer que vai parar na estrutura normativa, um parecer Manesman, que cria a exceção de pré-executividade. Então, os grandes feitos, quem quer precedente nesse país é a advocacia. Então, quando você vê uma presidente de secção, de uma amplitude maior, olhar para os advogados e dizer, eu vou para a magistratura, como esse jovem que está numa faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, para onde eu vou? Vou para a carreira pública, estudar para concurso público, eu vou advogar. Que estímulo a presidente está dando quando ela se abandona a advocacia e resolve entrar na magistratura? Eu tenho certeza que no dia que ela entrar na magistratura, já que ela tentou por 3 vezes, nunca a MAB, os magistrados, deixarão ela à frente da escola da magistratura. Porque com certeza, honradamente, eles lutarão para ser um magistrado de carreira. Não aceitarão. Então, assim, há um debelar dela por parte da advocacia. E há algo mais grave nisso. Porque ela precisa do voto dessa advocacia para poder estar lá ocupando o cargo de ministra. Ela precisa da força dessa advocacia para ocupar o cargo de ministra. E mais do que isso, desde 2021 essa gestão não presta informações acerca do financeiro. Atenção aí, nosso nobre doutor. Ela vem bomba, agora então ficar de parte para não pagar Isso isso. justifica uma campanha que ela fez para a ministra, onde se gastou milhões de reais. Onde é que saiu esse dinheiro? E cadê a transparência da gestão dos nossos recursos? Porque se arrecada muito. São 80 mil advogados na Bahia, com a média de pagamento de R$70 por mês, ou 840 por ano. A gente tem 5.600.000 por mês. Isso dá um total anual de mais de 60 mil. Eles disseram... Uma denúncia grave que o senhor Douglas, o senhor que está na Chapa 2, está fazendo aqui, não pode, entendeu? Da TV Batatinha. Atenção, vocês aí que ele está citando o nome, está falando. Chega aqui e mostra aqui a prestação de conta para tapar a boca dele. A gente quer ver. Só isso. Continue. Gostaríamos muito que essa prestação de conta fosse apresentada. Porque são milhões arrecadados. Porque assim, você vai dizer, advogado tem manicure, advogado tem... Espera aí, isso é muito mais do mesmo. Isso é um portfólio de um paliativo totalmente desvirtuado da necessidade real da advocacia. Porque os advogados não precisam só de manicure, não precisam só de aquele pontinho auricular. Não! Com essa arrecadação a gente pode fazer muito mais. Podemos tratar a questão da saúde do advogado. E me permite, que está entrando em colapso com a obesidade, está entrando em colapso com a questão do burnout, está entrando em colapso de ordem psicológica. E o que o AB tem feito em relação a isso? Qual é o tratamento que tem se dado a essa situação? Porque o que nós vemos muito é muitas festas, é você abandonar pautas importantes como está registrado e ir embora e dizer eu tenho que cuidar da festa junina da OAB, quando a gente discutiu o futuro da jovem advocacia. Então assim, eu não sou candidato de mim mesmo. Na subseção de Lauro e na seccional geral, houve uma aclamação frente às omissões, frente à dificuldade no trato com o advogado, frente à dificuldade como alguém que quer ser magistrada, quer ocupar um cargo na magistratura, vai se indispor com o judiciário, Raul Fagundes. Vai comprar as brigas que o advogado tem comprado em nomes próprios, pessoais e de forma solitária. E que fica marcado por juízes. Tem caso de advogado que 6 juízes se declaram impedidos de atuar no caso do advogado porque ele enfrentou, sinalizando uma suposta violação. Agora eu lhe digo, enquanto isso acontece no interior,
Aqui em Salvador nós temos dezenas de varas. Tem interior que a gente tem uma ou nenhuma. E aí ele pergunta o que a OAB tem feito com os interiores que não tem varas. O que eles têm feito com isso? O que eles têm feito com interiores que ficam 1 ano e 7 meses para o juiz dar um despacho? Há um mandado de segurança, uma vara na comarca do interior significa cidadania para aquele interior. O que ela tem feito? O que a OAB tem feito diante dessas omissões? É por tudo isso que a gente pede, aclamamos o advogado, que avalie as propostas, compare as propostas e venha com o time da mudança. Já estudar a OAB. Chapador tá aí, a Douglas Vicente, denúncia gravíssima no podcast da TV Batatinha Web. Terça, quarta e quinta nós estamos aqui. Vocês da Chapa 1 que foram citados, disseram, não, nós temos documento, prestamos conta, tá tudo aqui, é porque ele tem problema de vista. O único que eu tô vendo problema de vista aqui é Marinho, que consegue enxergar muito bem, viu? Eu não quero ficar na frente dele com um badog na mão. A Patrícia Fernandes, que é vice-presidente, o marido do Japalê Batista, que é o nosso menino, a fruta da semente chamada Cadete Mirim, e Cid Francelli está aqui, colada com a gente está acompanhando o debate acirrado e acalorado aqui dessa galera que quer tomar democraticamente o poder da OAB, subseção Lauro de Freitas. Porque, como o Douglas falou, ele não se predispôs, nem a Patrícia, nem a Cid, nem o Mauro, nem Marinho, eles foram convocados por muitos advogados para tomarem a frente e ir para cima como professor, né, como o cara que está lá lecionando, e formando muitos advogados, com 1.800 e poucos advogados que Lauro de Freitas, cachapa um botear, pulga atrás da orelha, porque aqui quando houver frecha, sabe? Não tem bambu que aguente, porque enquanto houver bambu, lá vai frecha. Bota a tua pergunta a eles, Roque Fagundes, e vamos ver quem é que pergunta. Me permita, Batata, antes de Roque responder, fazer a pergunta. É bom a gente falar e trazer um pouco a sugestão em relação a isso. A gente falou muito da transparência. A gente disse que não há transparência, porque de fato não há transparência. Você, meu amigo advogado que está nos ouvindo, você não sabe quanto é que a OAB gasta e como é que ela utiliza o seu dinheiro. Não sabe quando ela arrecada e não sabe como é que ela utiliza o dinheiro. Não presta conta, não quer dizer que não presta conta. Não presta conta. E um dos nossos compromissos, a chapa da substituição Lauro de Freitas, a gente como tesoureiro, a chapa de Ana Patrícia, a nível de estadual. Uma das primeiras questões que a gente acha como compromisso nossa chapa é fazer o portal da transparência para você, meu amigo advogado, saber quanto a OAB arrecada e como é que a OAB gere os seus recursos, que é pago à OAB e que deve ser devolvido em trabalho, em dinheiro, mas com transparência. Esse é um dos nossos compromissos da nossa chapa, é um compromisso da nossa chapa e é um compromisso da estadual. Roque Fagundes, bota fogo na Babilônia! São duas perguntas que eu ia fazer uma, mas ele me obrigou a fazer. Bota só uma de cada. Vamos lá. Bota fogo. Vocês vão fazer auditoria, já que vocês estão levantando, né, um questionamento da falta de transparência, da falta de prestação de contas do dinheiro que é arrecadado. Vocês não consta aqui, pelo menos no que eu li, Sim. na proposta de vocês, fazer uma auditoria para verificar para onde esse dinheiro e como esse dinheiro foi utilizado, uma vez que não houve prestação de contas. Vocês pretendem fazer auditoria? Eu vou te responder, Roque. Tome gasolina. Eu vou te responder. Na realidade, quem arrecada esse recurso é a Seção Bahia. Essa auditoria é uma proposta de Ana de tentar desmiuçar isso aí, até para poder prestar conta aos advogados. Dos 417 municípios, voltando aqui, porque o que ele está propondo é de todos os municípios, né? A subseção ela não tem autonomia nessa gerência do recurso, por quê? Porque quem recebe é seccional e ela só repassa o 20%. Então, essa questão da auditoria será feita, se Ana Patrícia ganhar a eleição, que acredita que vai ganhar, será feito até para demonstrar a classe da advocacia como era que era gerido nossos recursos, creio que será feito. E na nossa gestão a gente pretende dar essa transparência com a criação do portal de transparência. E a subseção também faz a prestação de contas? Na mesma linha não faz. Da mesma a linha. A subseção de Lauro de Freitas não presta conta? Não presta conta, nós não temos um portal da transparência aqui.
Pois Nossa, é, tá aí não. pegando fogo e rock tá doido pra poder ter Então vocês podem fazer também uma auditoria interna. Na mesma linha Sim. E digo mais, essa transparência pode ser feita assim e deve. É um direito do advogado saber onde seu recurso está sendo, de que forma está sendo gerido esse recurso. Há uma aprovação das contas seccional geral com louvor, mas não se detalha a forma que aquilo foi feito. A entrada e saída e aprovado com louvor. Beleza, está enganando a quem? Né? Aí eu lhe digo, que ele tá dizendo a aí. nossa gestão será uma gestão, e conversando com a Ana já garantiu isso, no ponto seccional, e o nosso diálogo será provocativo no sentido de que isso seja implementado, é que seja uma gestão plenamente auditável. Plenamente auditável. Uma gestão pautada na eficiência. E a eficiência vem transparência, gestão dos recursos de forma a constar relatórios, planejamento programado, estabelecimento de metas. É preciso que isso aconteça. Eu não posso pregar para uma política social geral, política de rua, política natural, normal, que todo mundo conhece, democracia, transparência e gestão dos recursos de forma que a sociedade perceba como foi gerido, enquanto órgão de classe, enquanto advogados, fazer completamente diferente. Doutor Isso é Douglas, justamente- vai ter auditoria na subseção de Lauro de Freitas? Vamos fazer um pente fino nesse sentido, sim. Vai ter auditoria. Se o senhor ganhar. Com certeza. Então pronto, tá aí, velho. Botou fogo, você aguenta. Porque o nosso abuso não tem que ser mostrado pra todo mundo. A gente tem que ficar tranquila, pelo amor de Jesus. É o seguinte, o pau tá quebrando aqui, amigo. Vocês aí da Chapa 1, menino. Essa galera vem com gosto de gás de um podcast que quase todos os municípios da Bahia acompanham. Quem tá aqui não é um pangaré. Quem tá aqui não é um qualquer que pega qualquer celular, sai fazendo qualquer coisa. Quem tá aqui é um cara que tem quase 40 anos de comunicação. Vindo de Itaparica FM, entendeu? Salvador FM, tá aí Rádio Certo, até a Rádio da Igreja, vindo de TV Bandeirante, vindo de TV Salvador. Nós somos um profissional carimbado e preparado. Então eles escolheram vir aqui, vocês quiserem também estar à disposição, mas nós estamos aqui com essa galera aqui, que é a Chapa 25252, Douglas e Pati, é 5252, e está convidando todos os advogados para ingressar nessa sessão aí de mudança aqui na OAB de Lauro de Freitas. Daí eu digo que nós estamos vivendo um momento de transformação, violência e muita onda brava. Mãe chora, pai chora, perde, talvez por falta de oportunidade e muitas vezes até por falta de consciência de gestores públicos, muitos que traíram a consciência de muitos eleitores, né? Jogaram para cima dos eleitores aquela história de que você não vai ser desempregado, você está comigo, se eu ganhar você continua, mas gastou que não devia, fez merda com o dinheiro do povo e agora teve que botar todo mundo para fora, quer dizer que só falta espiãozinho de salário mínimo, mas ó, os quitirandão que tá lá em cima, os puxa-sacos, carregador de sacola, abridor de porta e comprador de tempero, entendeu? E baba-baba, tá tudo lá. Tá tudo aí. Por que não bota esse baba-baba, esse puxa-saco pra vender o carrinho se tiver um carro importado, tiver um carro bonito pra vender, pra ajudar a pagar o que tá devendo, se comprou alguma coisa pra vender, pra ajudar a pagar o que tá devendo, porque tem que cortar na carne do pobre trabalhador. E o pior, que o legislativo muitas vezes se cala, muita gente colocou a galera lá, e ó, quando o legislativo fica de casa esperando, mas depois chega com o paliativo e começa a piada. O povo não aguenta mais isso, e a gente quer saber uma coisa. A advocacia pública, o que vocês têm a dizer que me responde aqui no município de Lauro de Freitas, com relação a esses novos, jovens e também idosos, maravilhosos advogados? Advocacia pública, eu imaginei que você falasse da questão que envolve uma pauta importante, que são os advogados públicos, são os procuradores, por exemplo, né, que dependem da OAB. A gente também tem que olhar para eles, porque já foi sinalizado as omissões frente às suas pautas, porque o procurador do município ele tem uma grande dificuldade no seu trabalho no tocante aos pareceres que eles precisam apresentar. Uma coisa é eles atuarem no processo e outras coisas, pareceres que muitas vezes contraria a gestão. E é preciso que a OAB, enquanto OAB, traga uma proteção, defendendo as prerrogativas. A prerrogativa é aquele instrumento que não dá privilégio ao advogado. É importante que o povo, a sociedade maravilhosa, entenda isso. A prerrogativa do advogado não coloca ele em patamar de superioridade em nada.
O que é prerrogativa? Vamos falar em miúdo, desossando. Exato. Não é privilégio. A prerrogativa são instrumentos que tornam viável a profissão. São instrumentos que capacita ou habilita o advogado a exercer a sua atividade a contento daquele que efetivamente lhe contratou. Sem as prerrogativas, há um impedimento, há um enfraquecimento da própria advocacia. Então, o que a gente quer para a advocacia pública é que, frente às ingerências de gestão, eles continuem sendo fortes e independentes. E o OAB está ali para garantir isso. Enquanto advogados privados que são, colher também os frutos da OAB nesse sentido. Então, assim, quando a gente fala em OAB, muitas vezes a gente limita a OAB. A gente se esquece que o papel da ordem, ela também, como se citou a advocacia pública, alcança o povo. Quando a gente não investe na qualificação do advogado, o povo paga o preço. Vários advogados despreparados, que tentam ser generalistas para sobreviver e não conseguem porque não estão preparados por vezes. E a OAB também precisa atender às demandas do povo, porque a OAB não é sindicato de advogado. As pautas de violações constitucionais, violações de leis, parte eleitoral, parte da Câmara, parte que envolvem o meio ambiente, a OAB é um órgão que deve se manifestar com uma postura ativa frente a todas as demandas e carências de uma sociedade. E um dos projetos que nós temos, por exemplo, isso já partiu também da seccional, é fazer com que alguém que procure o OAB identifique currículo dos advogados que pertencem ao OAB para que ele possa fazer escolha de advogados que possam efetivamente atuar e ajudar a comunidade no sentido de patrocinar uma determinada causa, né? Eu queria só fazer uma complementação em relação à advocacia pública, é que, em conversa com alguns dos procuradores, um ponto importante foi levantado. Os dois órgãos, as duas funções, né, as mais importantes dentro da Procuradoria, que é o Procurador-Geral e o Procurador Fiscal, eles não são ocupados por procuradores de carreira. Quer dizer, você estuda, faz um concurso para concurso público, você passou por uma peneira muito grande, e essas duas funções que estão, por conta de uma lei municipal, estão para funcionários comissionados. E qual a providência que vai ser adotada se vocês, caso, né, venha a se eleger e entrar o Douglas, que você como vice-presidente da OAB, seccional de Lauro de Freitas, vão botar uma pedra em cima disso? Atenção, hein? Lá vai bomba! Os apadrinhados, vale! Batata, você sabe que a gente vai comprar uma briga muito grande aqui, porque a gente está falando de política, né? Quando fala em política, elas também todas tataricadas. As princesas e as rainhas. Quero ver se aguenta batatinha na rua. Quero ver se aguenta batatinha assim. Aí tá aqui, ó, fazendo um podcast externo de rua, tentando com o pessoal da OAB, convidando a Chapa 1 para vir esclarecer as denúncias que aqui foram ditas. Contrapontear. Se quiser, nós estamos à disposição. Se não tiver como contrapontear, quiser só vir participar, não tem problema. A gente está aí para poder fazer a vontade, porque nós somos nós. Nós somos democráticos. Aqui todo mundo é fato, ninguém é fake. Douglas, que ele falou, ele tem como provar. Patrícia, que falou, tem como provar. Filho que está falando, tem como provar. E Maria, que nunca largou ninguém em paz, aí que está em cima, é ferrenho, também tem como provar. A gente aqui, só cada gente fazer pergunta. Não se aprofundar nos comentários nem tomar um partido. Porque quando vier para cá, nós vamos ter o mesmo comportamento para que as pessoas possam se explicar. Isso aqui praticamente não é um debate direto, mas é a oportunidade dada em tempo que vai ser dada a eles, também pode ser dado para a Chapa 1, se vocês acharem que querem. Se acharem que não querem também, mas se quiser marcar antes da eleição um debate, você topa? Com certeza. Já pedimos, inclusive. Já pediu um debate aonde? Já pediu no podcast do Blog do Lau. Blog do Lau, manda um abraço. Mas, infelizmente, eles não concordam. Eles não querem debate? Não. Não quero, não. Não querem. Não quer por quê? Por quê? Talvez tenha medo da verdade, né? Eita, Maurício tá aqui falando aqui, eu vou até coçar a cabeça. Tem medo do quê? Da verdade. Tem medo de quê? Da verdade. Tem medo de quê? Da verdade. Quem tá falando é ele, não sou eu, não. Tô perguntando e a resposta cabe a ele. O Roque Fagundes, qual é a E sua é importante- resposta, Roque? É só olhar e mandar.
é Já importante, memorizar. e é importante ter falado relacionado à advocacia pública, porque a gente fizemos uma reunião com os procuradores públicos, com a Associação dos Procuradores Públicos, e a gente ouviu deles que a OAB era omissa em relação às bandeiras deles, Quem disse? os procuradores públicos. Disse a você? E isso, que ele não se sentia Atenção, representado pela OAB. Porque, de fato, a OAB não traz no seu embrião, na sua discussão, não vê a advocacia pública como advogado. E nós firmamos o compromisso que o advogado público será tratado pela OAB como advogado, porque é advogado de lição. Esse é um compromisso da nossa chapa com todos os procuradores públicos. Vocês serão tratados na nossa gestão como advogado de fato vocês são. Vixe! Bom, eu queria falar sobre justiça do trabalho, né? Aqui é como primeira proposta, pelo menos na linha, na ordem que vocês colocaram aqui no boletim, vocês colocam assim: retomada da luta pela implantação na comarca de Lauro de Freitas, favorecendo o estabelecimento e crescimento da advocacia trabalhista local. Então, pelo que está aqui, vocês querem que tenha uma vara da Justiça do Trabalho para que a gente não precise ir para Salvador para fazer parte das audiências ou das ações judiciais. A pergunta é, além de Salvador, tem alguma cidade da região metropolitana que tem essa Justiça do Trabalho? Quais são, pelo menos citar algumas, e Lauro de Freitas, o que é que depende para que vocês tomem essa bandeira e faça com que a Justiça do Trabalho seja implantada aqui uma subseção, uma seção implantada aqui, a Justiça do Trabalho local? Roque, na verdade, esse pedido, quando a gente coloca retomada da luta, porque quando a subseção, ela foi instalada e foi implantada, na época de doutora Soraya Lima, essa era uma pauta em discussão. Né? Por quê? Porque os advogados que aqui militam, eles se deslocam até Salvador. Então, enquanto ela era presidente, ela estreitou essa conversa com o Tribunal Regional do Trabalho para poder trazer uma vara que fosse. Porque não é justo que Lauro de Freitas seja uma cidade, a 7ª cidade, né, da Bahia, que tem a maior arrecadação. Nós temos diversas relações de trabalho e emprego que aqui, né, tramitam, são várias empresas, muitas empresas vieram de lá de Salvador, Camaçari, então até por conta da tributação mesmo. Então, assim, não faz sentido Lauro de Freitas não ter uma justiça do trabalho aqui. Camaçari tem o seu fórum, Salvador tem o seu fórum, né? Tem outras subseções mais próximas, mas Lauro de Freitas, ela precisa, mas não é só por conta de um querer desfundamentado, não, muito pelo contrário. Aqui existem muitos advogados trabalhistas que fazem esse deslocamento, mas que, infelizmente, essa não é uma pauta que é vista pela nossa atual gestão como algo relevante. Mas eu volto a dizer, nas minhas falas eu sempre digo isso. Por que não é relevante? Porque os diretores que lá estão são civilistas e criminalistas. Para ele, o que eles fizeram até hoje, muito das coisas foram direcionadas para essa área. Então, vara cível, reformas em presídio, reforma em sala da OAB, parlatório. Então, tudo que eles fizeram foi nessa linha, na área de atuação deles. É bom. Só que a gente não tem só essa atuação. Além de Camaçari, tem alguma outra cidade metropolitana que tem a vara do trabalho? Simões Filho, Camaçari. Alagoinhas. Só Lauro que não tem. Só Lauro que não tem. E aí eu vou lhe falar uma coisa, Roque, por mais, isso foi dito recentemente, inclusive numa entrevista com o próprio Lauro. Que pasma, eu fiquei pasma, porque assim, são duas situações muito graves. O nosso órgão de classe aqui, ele não tem um e-mail institucional. Então, assim, suas atividades, os advogados, os 1.855, eles não ficam sabendo, porque não tem um e-mail institucional. Se eles promovem uma discussão sobre algum assunto, a gente não sabe. E a então candidata alegou no blog que eles têm uma página do Instagram. Foi? Uma página do Instagram. Será que esse é um meio de comunicação adequado para a convocação de advogados? Né? Foi falado que a gente não vai na OAB, que a gente não vê as páginas do Instagram. Gente, isso é uma alegação pífia. E em relação à Justiça do Trabalho, ela informou
que nesse universo de 1855 advogados, apenas um advogado compareceu. Eu não sei nem que tipo de pesquisa ela fez, nem por que meio, porque eu não fui notificada, ele não foi notificado, ninguém aqui foi informado sobre pesquisa nenhuma. E esse único advogado, segundo ela, que compareceu, informou que havia um único processo. Então, assim, é uma justificativa tão pequena que aí a gente traz para a advocacia pública. Nós temos dezenas de processos. Nós temos mais de 1.200 processos correndo na tribuna, lá em Salvador, travadas de relações daqui do município com pessoas físicas. Então, isso eu estou falando só das relações do município com pessoas. Como é que ela vem e apresenta um dado ridículo de que apenas um único processo tramita na cidade? Então, assim, não tem como, não existe uma possibilidade de a gente dizer que essa chapa, ela realmente tem a visão para todos os advogados, não. É uma visão segregatória. Aquilo que é do meu interesse, aquilo que vai colocar ali no meu currículo, aquilo que vai ser bom para a minha advocacia e para os meus colegas e daqueles meus mais chegados, eu vou correr atrás. Para mim, que sou advogada trabalhista, que vou a Salvador e percorro 29, 31 quilômetros, ela não está preocupada. E a OAB não pode ser isso. A OAB tem que ver a minha situação, tem que ver a situação do advogado previdenciarista, que aqui nossa colega vai poder falar um pouco sobre isso. Tem que ver a situação daqueles tributaristas também, porque não tem nada. Se você observar o único meio de comunicação hábil, que é a página do Instagram, você vai ver as mesmas pessoas nos eventos. Por quê? Primeiro que só eles sabem, nós temos 25 comissões. Só aí nós temos 25 presidentes e 25 vice-presidentes. 50 pessoas. Fora alguns outros advogados que ali militam. E aí quando você pergunta, o evento foi ótimo, o evento deu muita gente, claro. Porque vocês obrigam as pessoas a irem para poder tirar uma foto. Mas houve a transparência, houve a convocação de vocês tornarem público o evento, chamar os advogados para poder a discussão, fazer uma pesquisa efetiva para fazer o levantamento de quantos processos trabalhistas de fato tramitam nas relações trabalhistas não há. Então, é por conta dessas limitações da atual gestão que a gente está aqui dizendo, advogados, façam o comparativo das propostas e pesquisem. Eu desafio aqui qualquer advogado que tenha recebido um único e-mail da OAB, subseção Lauro de Freitas, convocando para uma pauta discutível sobre qualquer tema, não vou nem falar o meu, qualquer um, alguma reunião, qualquer coisa que eu tenha feito, divulgação de atividade, qualquer coisa, eu faço esse desafio. Se essa pessoa vier aqui me mostrar, eu vou querer saber da gestão, porque que apenas ele recebeu alguma comunicação, enquanto diversos outros, porque a gente tem conversado com muitos advogados, e nenhum deles sabe nenhum terço do que acontece na OAB. Pois é, você está conhecendo as propostas da OAB, a galera que é candidata aí, chapa 2. A chapa 1 deve estar pegando fogo, pode fazer seus comentários aqui embaixo, fica à vontade, tá bom? A gente está aqui, mas aqui existe faculdade, vocês são estudantes de Direito. O maior pesadelo de um estudante de Direito é a OAB. Eles estudam com a cabeça na faculdade e outra cabeça para ver se a OAB vai reconhecer que ele pode ou não exercer a profissão. Eu acompanhei muitos jovens, tenho um sobrinho que é advogado, como o Rogério, né? Doutor Rogério, tá aí, que é meu sobrinho, e muitos amigos que é advogado. Eu queria saber de vocês, caso vocês venham a ganhar, vocês vão dar uma curra nas faculdades, vocês vão levar conforto, vocês vão olhar nos olhos dos alunos e dizer, a OAB está aqui, e se vocês quiserem apoio, eu vou dar um apoio, ou seja, tipo um selo presencial para cada um daqueles jovens que estão ali, sabe, se disponibilizando e querendo se formar. Qual é a proposta de vocês com relação a isso? Vocês já pensaram nisso? Quem fala e quem responde? Marius? Eu vou falar, mas certamente o presidente vai complementar aí um pouquinho essa fala, porque é uma das suas bandeiras. Mas, colaborando com a sua pergunta, Batata, nós temos no quadro da OAB a figura do estagiário. E o estagiário é aquele que contribui também para o órgão de classe. Mas, infelizmente, o estagiário ele é abandonado pela OAB. Por quê?
porque vai lá, se cadastra, recebe uma carteirinha de estagiário, mas infelizmente essa viabilização do estágio dele na faculdade com o escritório para oportunizar a oportunidade do aprendizado prático, que a faculdade não ensina, isso só aprende a advogar quem advoga na prática. Infelizmente a OAB não faz. Então é uma das propostas nossa, essa aproximação com o aluno, estudante, estagiário da OAB, essa aproximação com a vida prática. E, inclusive, isso a gente pode utilizar na escola da ESA, como a gente pode utilizar dentro do seu período de formação, a partir do 7º semestre, essa vinculação junto com a OAB e essa troca de experiência nos escritórios da comarca e de escritório também de municípios vizinhos, oportunizando esse jovem a experiência prática. E aí o jovem que se pega a carteirinha aqui hoje não iria para o mercado de trabalho tão verde. Por quê? Porque essa prática diária, um exercício da advocacia, ele já vivenciou no seu período de graduação. E eu tive a oportunidade de viver essa experiência. Não porque a OAB me oportunizou, mas porque pode ser que a vida, Deus e os amigos me oportunizou. Eu tive a oportunidade de estagiar na Defensoria Pública. Então, quando eu fui advogado, já tinha uma estrada percorrida. Por quê? Porque eu vim da Defensoria Pública, então ali eu tive a oportunidade de aprender a fazer uma petição, de ver os debates na prática, de ver lá o contraditório, de ter um contato com a tese. Então, quando eu me tornei advogado, que eu fui me parar em uma mesa de audiência, geralmente eu não fiquei perdido porque eu tive essa vivência prática. E isso é que faz, inclusive, a gente advogar em diversas áreas. E aí, Douglas, meu amigo, falou aí de Ponte de Miranda, eu me sinto um pouquinho Ponte de Miranda. Por quê? Porque eu falei assim, rapaz, doutor, eu sou advogado em que área? Eu advogo praticamente em diversas áreas. Por quê? Porque a gente entende que o conhecimento ele é único. E você que tem essa identidade com o direito, que é apaixonado por direito, dá trabalho, dá, porque vai ter que estudar um bocado. Mas a gente que aceita o desafio de conviver com o direito no dia a dia, se coloca à disposição de estudar cada dia que passa mais, de entender que o seu caso é um caso específico e de trabalhar esse direito com essa pluralidade de conhecimento. E aí tem alguém dizendo, cara, eu sou um advogado que advoga em diversas áreas, longe de mim ainda de ser o ponto de Miranda, mas eu percorro esse caminho. Eu acho que o direito ele tem que ser encarado de forma como um todo, e essa busca pelo saber tem que ser um objetivo de qualquer um dos advogados. Nós vamos ouvir agora a complementação de um professor. Ele que forma muitos advogados. Aquele, né, que a galera que é aluno dele diz, o mestre, com carinho. E aí, Douglas, o que é que você pensa? Já que é uma pauta sua, uma proposta, já está na sua cabeça? É justamente isso. É a aproximação do AB não só do advogado, mas daquele que decide entrar na academia do direito, para nessa incubadora, né, mostrar o que é o AB, apresentar o órgão, para que desmonstrualize esse órgão, cria uma viabilidade do acesso, seja com treinamentos, seja a própria... Mário citou algo muito interessante, e Mário, para mim, é uma referência. Eu tive o prazer de advogar no início da minha carreira na porta do Fórum de Freitas, do escritório de Mário, porque Mário superou sozinho. E na advocacia ele sempre esteve só. Mário é um camarada que vem de uma vida difícil, desde o Lauro de Freitas. É um cara que teve na sua infância paralisia cerebral profunda, perdeu 70% da dicção, coordenação motora. Tudo dizia que ele nem chegar a lugar nenhum, ele avançou. Mas qual a política de inclusão que nós temos hoje no AB para as pessoas portadoras de necessidades especiais? E como esse jovem portador dessa necessidade vai sobressaltar a montanha para começar a advogar? É fácil para quem tem todas as condições normais. Imagine para quem tem grandes desafios. Então, é necessário, de fato, a gente se aproximar desse público jovem, trazer a ESA. A ESA será o cartão postal da nossa advocacia. A OAB da gente não tem dono. Nós temos a peculiaridade aqui de termos com a chapa composta por integrantes que nunca ocuparam cargos diretivos de gestão. E eu não sou candidato à reeleição. Não sou contra a eleição. A OAB é um triênio que a gente ocupa transitoriamente, depois alterna, outra chapa sobe, as cadeiras mudam e assim seguimos com alternância do poder, com democracia, com continuidade. Por quê? A OAB é de todos. Não pode, está errado a OAB querer dominar, querer chamar para si, porque como o Mário citou, já vai falando, esquece uma página, acontece. Aí, o estagiário, ali o estagiário é o cara que está dentro da faculdade, o estagiário é o estudante, é o que você está dizendo. Ele
pedem vários documentos, várias assinaturas para ele ter uma carteira de estagiário, para acessar presídio, etc. E tal. Mas existem comissões de discussões dos estagiários? Existem comissões de preparações dos estagiários? Existe comissão do jovem estagiário, ou do estagiário que já está na metade do estágio? Existe algo para que esse estagiário efetivamente se prepare para enfrentar o mercado de trabalho feito pela OAB? Não. E por quê? Porque ele não vota. Ele não vota. As comissões é um penduricalho de voto. Hoje a gente sai atrás, e o que a gente pede muito é que mesmo aqueles que estão integrando a comissão reflita nas propostas, reflita na realidade da nossa OAB, reflita onde a gente precisa avançar, reflita no que é de fato a OAB, o que nós tornamos a OAB, onde nós colocamos a OAB e onde nós podemos colocar. Porque eu lhe digo, a gente pode ganhar os votos também de quem está na bolha, de quem está na máquina, de quem está nessa enxurrada de comissões, que são 25 comissões. Mas pergunte aos munícipes, pergunte aos advogados que não estão envolvidos nessa comissão, de que forma elas atuaram e o que foi beneficiado, em que elas beneficiaram, de fato, de verdade, de forma concreta, a advocacia. Uma coisa é sentar reunida, bater uma pauta. Outra coisa é a gente apresentar os resultados. Isso é mais importante. Pois é, estamos conhecendo aqui, tá vendo? Nós estamos conhecendo aqui as propostas da Chapa 2. Eles que estão se predispondo a serem os futuros, né, mandatário da OAB de Lauro de Freitas, subseção. Chapa 1, se vocês quiserem, a gente está aqui, o pau está quebrando, mas para as suas considerações finais, depois de tantas coisas ditas aqui, eu queria saber de vocês, para poder fechar, no feedback, já são mais de 21h40, senão a gente vai ficar até de manhã, porque está gostoso, tá, galera? Demais. Mas amanhã tem gente que vai bater o ponto aí, Roca, aqui. Aí eu lhe pergunto, vocês estão brigando por todos, vocês são advogados e por todos os advogados, inclusive até os estagiários. O que é que você tem a me dizer com relação à valorização do advogado? Quem vai me dizer sobre a valorização da advocacia? Quem vai falar sobre isso? Dos quatro, quem vai ser? Levante a mão! Posso começar a falar, né? Ela, Cid Francelli! Como vai ser a valorização da advocacia, já que a galera que está na sociedade, no colégio como professor, e os estagiários lá, como falou Marilton, que deu um duro retado e carregando uma bandeira porque negou na minha cor, e com a bandeira vermelha eu dizia que era o diabo. Olha o diabo aí, vai falar na cara dele agora para receber um processo de 14 até o ano de 1999. Diz que vai acabar nessa época, lá longe. Cid, me fale aí, o que é que vocês pretendem fazer com relação à valorização da advocacia, da subseção aqui em Lauro de Freitas? Então, muitas coisas podem ser feitas, né, para a valorização da advocacia, mas um ponto que a gente traz aqui é a questão de incentivar, de fato, né, a cobrança das consultas. O cliente vai lá no seu escritório, ele tem que pagar para fazer a sua consulta. Nada mais justo. Né? Nós estudamos, nós damos o nosso melhor, o nosso tempo é dispensado ali, né, para fazer esse atendimento. Então, a valorização da advocacia, ela começa daqui, no momento em que a gente consegue impor para que os advogados passem a cobrar pelas suas consultas. Porque hoje a gente tem... a grande maioria dos advogados não cobram pela consulta, às vezes não cobram nem para dar entrada no processo, né? Agora, se me permite, não adianta, né, só cobrar, porque eles sabem, é verdade que vocês pegando uma causa por lei, eu fiquei sabendo, eu sou leigo, eu estou perguntando, para depois, batatinha, vocês têm direito a 20% do que aquela pessoa... Não é verdade não, Marciano. Eu vou dizer porque não é verdade, nós existe hoje. É verdade? O Chapador está dizendo que não é obrigatório. Explica aí pra gente. Não é obrigatório. Por quê? Porque nós temos hoje uma tabela de honorários. Essa tabela de honorários fixa ali o valor mínimo que o advogado deve cobrar. Hoje é quanto? Aí varia de ação para ação. Tem um valor mínimo de acordo com a trabalhista, a ação específica. Por isso que eu não te falei. Eu te falei do 20%, porque a determinação pode ser que a OAB estabeleça na sua tabela de honorários com valor mínimo 20%. Mínimo. Isso não diz dizer que é o máximo. O que a tabela veta
o advogado receber mais do que o cliente. Isso é uma vedação estipulada na tabela da OAB. Até porque quando você escolhe um profissional, vai muito da capacidade do profissional, do conhecimento que ele tem em relação sobre aquele assunto, mas para poder não banalizar a advocacia, e isso também é fortalecimento do próprio jovem advogado, a própria OAB, ela estabeleceu, na sua tabela de honorário, o valor mínimo que o advogado iniciante deve cobrar. Ou seja, Isso se vocês ganharem, vocês vão botar na cabeça dos profissionais de advocacia e das profissionais e também da população de que tem que dar uma parcela obrigatória por lei, porque afinal de contas não é brincadeira resolver uma parada de processo. E isso, Batatinha, é respeitar o advogado e respeitar também o cidadão. Porque tem um dizer que diz que a aranha vive do que tece. O advogado, ele estuda, investe caro para poder trabalhar, para poder se profissionalizar, para poder prestar o melhor serviço para a população. Então, por esse serviço ser claro, a gente quer um advogado preparado para atender a população. Então, quando a gente estabelece lá a tabela dos honorários mínimos, é uma garantia que a população será bem atendida por um advogado que tem a capacidade técnica, profissional, emocional e condição física mesmo de tocar aquele processo com dedicação, com zelo, com lealdade, com transparência. É uma garantia para aquele cidadão e uma garantia e um dever do advogado de que as coisas vão ocorrer, porque a própria OAB, ela fiscaliza isso e tem lá o mínimo a ser cobrado pelaquela demanda, o mínimo. O máximo vai dar a situação específica do cliente ali escolher. Eu quero o Roque aí, porque o Roque é especialista em uma área, ele demanda, o índice dele de resultado em processos é muito alto, então isso tudo valoriza para você escolher um advogado e outro advogado. Aquele advogado, a gente é um dos exemplos no caso que final liga de madrugada, de qualquer horário a gente atende, não tem nenhum tipo de cerimônia, então isso também é analisado na questão da fixação dos honorários. Pronto, pai, ó, gostei. Tá aqui a galera da Chapa 2, dibuiando milho, sabe? A gente aqui não está se referindo aos advogados daqui, porque os advogados daqui, pelo que a Chapa 2 está falando, não tem direito a nada, nem 20, nem 10, nem 1, nem 2. Falando por isso da vida do Brasil. Falar em muitos advogados, eu vou deixar um abraço aqui para o doutor Silvio Salata, para o doutor Silvio, para a filha dele, para o filho, grande advogado, assiste, acompanha, entendeu? A gente aqui, que é amigo pessoal de Alexandre de Moraes, dessa galera toda do STF, doutor Silvio, um abraço para o senhor, aí em São Paulo, sinta-se beijado no coração, e estou te aguardando aqui para a gente dar aquele rolê de novo lá no Pelourinho, você subir descer aquela ladeira e gripa batendo pela boca. Eu nunca vi subir, a gente dá um rolê nessa Bahia gostosa, nessa nossa Salvador. Gente, eu gostaria de ficar até de manhã, mas infelizmente a gente não pode. Eu só tenho que agradecer a vocês da Chapa 2, 5252, desejar toda a sorte do mundo, que vocês consigam alcançar os seus objetivos, que os seus colegas se atentem ao que você falou. Dizer para a Chapa 1, nós estamos à disposição, aqui ninguém é ninguém, mas nós somos todos, somos todo mundo. Eu queria dizer para vocês que aqui foram ditas muitas coisas, mas se os senhores tiverem documento para me contrapontear e quiserem vir, pode vir, não tem problema. Porque eu estou do lado de um cara que está aí, é professor, estou do lado de uma mulher aguerrida, que é a Paty, estou do lado da Cindy, e estou do lado de um menino que sabe o que é sair do nada e alcançar seus objetivos. É muito bom também sair do nada, diferente, para poder chegar em diversos canais de televisão, me tornar terceiro dono de museus, amarrava, de meter na música, e ainda ficar apaixonado pela internet. Depois meu amigo Roque vai muito fazer, sabe, esse convite, abrir mão de ficar na televisão, rádio, para vir para a internet, porque aqui é a casa de todo mundo. E a gente se sente bem, porque é o primeiro podcast externo batendo esse papo com essa galera que está aí, viu? Conhecendo as propostas dessa galera que é 5252, Chapa 2, da OAB, subseção de Lauro de Freitas, para suas considerações finais. Meu presidente, amigo Douglas Vicente, fica à vontade, meu querido. Fale com o seu público e converse com os colegas. Mais uma vez, por esse momento maravilhoso do debate. O debate é muito importante no processo de disputa eleitoral. Dizer que dia 19 é
o dia das eleições, não haver você advogado, advogada, mesmo que você já tenha decidido o seu voto para um lado ou para outro, ainda há tempo de fazer uma reflexão, analise currículos, analise propostas, analise algo na seccional extremamente interessante por causa de um momento oportuníssimo. Olha a chapa da seccional, da situação, candidato à reeleição, e a chapa da mudança. Dia 20 é o dia da consciência negra. E você olha quem representa a capital baiana, a maior capital negra do Brasil. É o lado da situação ou é o lado da oposição que nós temos ali, Ana Patrícia, Evangelho, Carlos Sampaio como presidente da CAAB, ou é o lado da situação? Analisem também que no dia da consciência negra, nós queremos comemorar no dia 20 a vitória do dia 19 e, além disso, também comemorar o meu aniversário, e aí eu já penso também um voto. O maior presente que os advogados e advogadas poderiam me dar era a oportunidade de, transitoriamente, junto com a minha chapa, ocupar esse cargo por um triênio. Não sou candidato à reeleição e pedir que vocês também me permitam comemorar após a vitória do dia 19, no dia 20, o meu aniversário, sabendo que eu serei, junto com a minha chapa, os próximos gestores da OAB da sucessão de Eduardo Freitas, ao lado de Ana Patrícia e Evangelho. Esse é o meu pedido de voto. 52 lá em cima, 52 lá aqui embaixo. Se Deus permitir, os advogados e advogadas quiserem, iremos emplacar a chapa da mudança. Muda a OAB! Eita, Patrícia, vice-presidenta! Batata, eu quero também agradecer. Não dá, o presidente tem o dom da oratória, ele já falou tudo, né? Ele já disse, deu o recado. Mas eu gostaria de agradecer a você, Roque, muito obrigada pela essa oportunidade. Eu acho que é desse tipo de jornalismo que a gente precisa, é ouvir os lados, né? Ponderar e ver quem é que está. Não é falando a verdade, mas assim, trazer de fato uma discussão para que os advogados possam, pelo menos, refletir sobre, né, o que é que a gente está fazendo aqui. Porque a gente teve na última eleição, era uma chapa única e agora a gente tem uma chapa de oposição. Reflitam, vejam, sigam aqui o conselho do meu presidente, porque a gente só quer isso. Que vocês possam dar um voto de confiança e que vocês entendam que a mudança é sadia também para a democracia. Então, muito obrigada, Batata, muito obrigada. Roque, boa noite a todos. Cindy Francélia, secretária, menina retada nova, aguerrida e com vontade de cuidar de muita gente por aí, viu? Gente, é verdade. Batata, Roque, eu também quero agradecer a oportunidade, né? Como eu disse, é uma oportunidade, é um meio de comunicação muito importante para que o máximo de advogados tomem ciência da nossa chapa, das nossas propostas. Fazer um convite também para você que é advogado, que analise de fato, né, as nossas propostas, as propostas da outra chapa, conheçam a história da OAB de Lauro de Freitas, né? Não acreditem em tudo que é dito por aí, busquem conhecer de fato a história, a situação, né, o que foi feito, o que não foi feito. A alternância de poder ela também é necessária para que haja uma democracia. Como eu disse, né? É onde a gente coloca os nossos nomes à disposição. E é nesse compasso que eu convido todo mundo a, no dia 19 de novembro, voltar 5252 Douglas e Patti, para que nós possamos construir uma nova história para a nossa OAB. E, nas palavras do meu presidente, muda a OAB. Eita, agora a gente vai ouvir a semente. Uma semente maravilhosa que serve de estímulo para todos os municípios de Lauro de Freitas, que vem aqui mesmo, né, da Antiga, um bairro que tem 120 mil habitantes, mais de 120 mil habitantes. Vamos ouvir esse cara que é querido e amado. Eu vi menino, né? Ele cresceu me ouvindo e me envelhece essa criatura quando ele era ainda aluno do Cadete Mirim. Olha que o Cadete Mirim deixou muita gente, né? Deixou aí marcas maravilhosas na história de muita gente. Fala, Marilson. Ô, meu amigo, agradeço, Batata estar aqui, Roque, oportunidade, meus amigos, seu público aí que está nos ouvindo, meus amigos advogados, vou aproveitar, pedir licença a vocês, poder fazer um convite a vocês e o nosso público que está nos ouvindo. Amanhã é mais uma oportunidade, a gente está reunida com nossa chapa amanhã, com os advogados
daqui da cidade, da Bahia, daqui de Lauro de Freitas, discutindo a OAB e ouvindo e também externando o nosso desejo de mudança. Então amanhã é uma oportunidade, amanhã a gente vai estar na prainha, às 18h30, nós vamos estar um encontro. É isso? Isso. Restaurante Vai Prainha. na Prainha de Vilas, às 18h30. Vamos ter um grande encontro aí com a advocacia. E nosso convidado especial é nossos amigos advogados. Rock está convidado, o Batata está convidado também de cobrir nossos eventos. E juntos apostamos que juntos podemos fazer uma advocacia diferente, de mais oportunidade. Uma advocacia que traga no seu corpo diretivo a sua representatividade, tanto na questão racial. A gente tem orgulho, e não dizemos isso porque achamos bonito, nós somos negros, e negros com muito orgulho. Tenho orgulho de dizer isso, tenho uma deficiência de bativisão. Não digo isso para me vitimar, mas digo isso também com muito orgulho, porque o mais importante de você ter deficiência é você ter a capacidade de superar. E essa capacidade de luta, de superação, que a gente tenta externar dentro da OAB, e saber que a gente é que temos essa necessidade, mas que temos muitas pessoas que também passam por essa necessidade, que precisa de oportunidade, precisa que a OAB seja mais sensível nesse olhar e que essas pessoas também se sintam representadas no seu órgão de classe. Por isso nós gritamos Muda a OAB e pedimos aos nossos amigos que no dia 19 de novembro vote 52. É a gente, vamos juntos, é o time da mudança. Pois é, a gente vai ficando por aqui. Você que nos acompanhou, você que nos acompanha, compartilhe. Você tem algum advogado, você tem alguns advogados, ou você é vizinho de algum advogado, ou já ouviu falar em algum advogado, compartilha com ele esse vídeo, para que ele possa saber o que a Escapador 5252 tem a oferecer, o que foi aqui perguntado e o que eles responderam. Será que alguma coisa que aqui foi dita é de interesse de você, meu grande calcídico, ou minha grande calcídica, né? Para falar assim, os advogados que vai estar falar aí, tem o professor. Rapaz, é o Douglas. Ó, que meu parceiro, você que fez bacharel de Direito, era para estar aí também, né? Essa chapa aí, né? Brigando, mas você preferiu ser sindicalista, ser secretário, ser vereador, aí o negócio ficou bem melhor, né? Porque você não precisa brigar com a OAB. Tá aí a galera, dia 19 vai ter eleição. Para as suas considerações finais, meu grande comentarista Roque Fagundes. É só agradecer a vinda aqui de vocês, da Chapa 5252, desejar boa sorte, dizer que estamos aqui à disposição, né, o podcast do Batatinha, e quando virão várias novidades, também a partir do ano que vem, grandes mudanças nós estamos programando aqui para o podcast do Batatinha, e agradecer a participação de vocês e de todos vocês que assistiram aqui, nosso grande âncora Batatinha poder fazer aqui essa grande entrevista. Muito obrigado, boa noite. Boa noite para vocês, a gente vai ficando por aqui, já pedi que tinha de pedir, tá legal? Mas eu digo para vocês que esse é um podcast externo. Esse podcast aqui, a gente é fato, não é fake. Não está ao vivo. Quem pensou que eu não ia entrevistar a Chapa 2, não sei por qual motivo, quebrou a cara. Porque a maioria do meu público vem depois. O vídeo está sendo postado aqui. E olha quantas pessoas já estão comentando e quantas pessoas estão compartilhando. Porque a gente sabe o que a gente faz. Então, eu gostei, você gostou? Então, amanhã, em Camaçari, nós vamos entrevistar vereadores que não batem muito bem com o senhor Linaldo. A gente vai saber dos fatos e das verdades. O que está acontecendo em Camaçari? Porque é uma demissão avassaladora. O que passou pela cabeça de quem perdeu? Perdeu tão pouco os 2.902 votos. Imagina se fosse Lauro de Freitas que bateu 20 mil. Então a gente quer saber o que realmente está acontecendo e o que estão escondendo. Aqui é a TV Batatinha, o podcast da TV Batatinha, que vai abrir agora para prefeitos que ganharam e para os que perderam. Para prefeitos, ex-prefeitos e assim sucessivamente. Para a esquerda e para a direita. Eu quero é ver o bicho pegar, o mar pegar fogo e eu pegar e tomar uma dose aqui de energético